isso, eu queria que você abrisse em Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 21. ローマ人への手紙の12章ですね。 Nós vamos falar sobre princípios muito importantes. とても大切な原則について、語りたいと思います。 4 métodos. 4つの方法があるんです。 Em Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 21, apóstolo Paulo fala à igreja. 使徒パウロが教会について語っているんですね。 Você conseguiu abrir a sua Bíblia? ローマの12章17節ですよ。 Amém. 愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火をすることになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。 Amém, vamos juntos orar. お祈りしましょう。 Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco 神 nesta よ、あ manhã. なたの御霊が私一人一人に語ってください。 Direciona-nos nesta manhã e encoraje-nos a viver conforme a Tua vontade. あなたの心に沿って生きる勇気を、力を与えてください。 Há muitas pessoas que precisam viver a liberdade do Teu Espírito. 多くの人たちが霊の解放、自由を願っております。 E para isso precisam viver conectados com o その Senhor. ためにあなたとつながっていることが大切だと学んでいます。 Pai, eu peço que nesta manhã o Senhor me oriente, oriente os meus 今 irmãos 朝私たちを導いてください a。vivermos eternamente com o Senhor. 私たちは主よ、あなたと共につながっていたいのです。 No nome de Jesus nós te pedimos e oramos. Fale conosco. 私たちに Amém. 語ってくださいますようにイエスの皆によって祈ります。 Amém, queridos? O primeiro princípio é uma coisa muito importante que nós devemos entender. 第一番目に、 Não fale mal de quem é contra você. あなたに対抗する、あなたに反対する人の悪口を言わない。 Sabe, a coisa mais comum é a gente agir naturalmente quando alguém nos ofende, né? 誰かが自分を傷つけたとき、簡単に私たちはその人のことを悪く言います。 Eu e você não retribuindo mal com mal, nós já estamos vitoriosos. そこで悪を持って悪に向かわない、立ち向かわないということ、報いないということはもうそこで勝っているんですよ。 Só que isso é uma atitude passiva. Eu só não vou retribuir o で mal も que ね、 você こ me の fez. 悪を持って報いないということ、悪に報いないということは、ただこれは受動的なこと、受け身的なことですよね。 Mas preste atenção, existe outro comportamento extraordinário que Paulo し indica. かしもう普通ではない、その普通を超えたそのやり方があるんです。 É você retribuir o mal com o bem. それはですね、善を持って悪にお返しをするということなんです。 É você orar e abençoar o seu inimigo. あなたの敵のために祈るということなんです。 É fácil isso ou não? 簡単ですか？ Deus sabe o quanto é difícil. 神はそれがとても難しいことであることをご存知です。 Mas é por isso que você está aqui hoje. Deus está sempre nos でも encorajando. そのためにあなたはここにいるんですよ。あなたを勇気づけたいんですよ。 E Ele faz isso porque Ele nos ama. Amém? それは神があなたを愛しておられるからで Por す。 isso você não deve ficar longe da palavra de Deus. ですからあなたは神の言葉から遠く離れてはいけません。 Por isso nós devemos estar conectados com aquilo que é a vontade de Deus. 神 Conhecer の o seu coração. 御心を知る必要があるんです。 Então Deus ele diz, olha, não retribua o mal com o mal, mas vá um pouco mais além. Retribua o mal com o 悪を bem. 持って悪に報いるんじゃなくて、善を持って悪に打ち勝つということです、ね。 Todo mundo conhece a história de José. 皆さん、ヨセフの話していますか？ José ele foi traído エ pelos ジプトのヨ irmãos. セフですよね。 Ele foi traído pelos irmãos e foi vendido, né, 自 assim, 分の兄弟 como たちに escravo. 裏切られて、そして奴隷として売り飛ばされました。 Do tempo que ele foi traído pelos irmãos, pela própria família, ele tinha 17 anos. 彼が裏切られた時、売り飛ばされた時、17歳だった。 Passaram 22 anos e José teve um reencontro com sua família. 22年が経った後、彼はその家族と再会したんです E ね。 você conhece a história, José se Só na tornou Hanashi, governador do Egito. 彼はエジプトの総理大臣になったんですね。 Só que preste atenção, durante todo esse período, José, ele teve um comportamento muito importante para Deus. でもそこに至るまでにヨセフは神様が見ておられるところで、要するに隠れたところでとても大切なことをしていた。 Sabe qual que é? 何でしょうか？ Aquilo que é mais difícil para mim e para você. それはあなたにとってまた私にとって最も難しいことです。 José não reclamou. ヨセフは不平を言わなかった。 Estando na cadeia, José não julgou mal os seus irmãos. 牢獄に捕まっていながら、それは自分は悪者にされていながら、売り飛ばされていながら、自分の兄弟たちの悪口を言わなかったということ。 José não disse como eu sou bom, eu não estou merecendo isso. ね、ヨセフは素晴らしい、感謝なことだと、そのように。 Sabe, pelo contrário, José ele tinha tempo com Deus, ele orava todos os dias. ヨセフは毎日神に祈っていたんです。 E além disso, ele dizia: Pai, eu quero encontrar com os meus irmãos e com meu pai. そして彼の気持ちの中では私はまた父を見たい。そしてまた兄弟たち。 Sabe, José pedia para se encontrar com os irmãos e com a sua família, principalmente com o seu pai, Jacó. ね、兄弟たちに会いたい、家族に会いたい、とりわけ自分の父親に会いたい。
Observe uma coisa, a atitude de José promoveu ele para a mais alta patente da época, governo do Egito. でそれで、その時彼はですね、本当に高く上げられたんです。最小ですよね、エジプトの、今で日本でいう総理大臣ですが。E quando ele encontra com os irmãos, o que acontece? でそして彼が自分の兄弟たちに会った時、自分を売り飛ばした兄弟たちに会った時、彼 A は atitude mais linda, extraordinária. É もう esse 本当 momento. に信じられないようなその対応をしたんですね Se。você não conhece a história de José, você precisa ler. 皆さん、この話知らなかったら grande aprendizado para 創 nós. 世記ですよ。創世記の Em 終わりの方、 Gênesis capítulo 50, versículo 20, foi esse encontro. 創世記の50章ですね。で20節です Gênesis ね。 capítulo 50, versículo 20. 創世記の50章の20節ですが、そこに書いてあるんですよ。 Diz assim: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。 Sabe, muitas vezes a gente coloca em xeque aquilo que Deus está dizendo. Será que o que Deus está dizendo mesmo, eu preciso fazer? でもそうやって許さなきゃいけないだとか、でその人の良いことを願わなきゃいけないときに、神はそのことを本当に願っておられる、言っておられるのかと。 Isso é muito difícil de entender. Será que Irmão, eu vamos realmente fazer. devo obedecer o que いや está 難 dizendo? しいんですよ。それは自分に悪を図った人たちを祝福するって難しすぎるんですよ。 Queridos, a obediência, ela define a nossa fé. Mas quando a gente tem dúvida do que Deus está dizendo, nós saímos debaixo da graça de Deus. で私たちが従順に従うということは、神の言葉に従うということは、これは本当に大切なことなんですけど、しかしそこに疑問を持つということは、神の恵みの下から離れるということを意味するんです。 Porque quando eu creio na palavra de Deus, eu estou mostrando que eu tenho fé e confiança no meu comportamento, da forma como eu vivo. で私が信じるのであるならば、自分の行動を持って、態度を持って神に従っているということを示さなければいけない。 Então, se Deus está dizendo assim, retribua o mal com o bem, então eu creio e é assim que eu vou fazer, me esforçar o máximo para que isso ocorra. だから善を持ってこの悪に報いてやろうというか、悪に対して立ち向かうということを考えるときに、これは本当に神を愛している人、神に従っている人しかできないことです。 Então José foi abençoado por abençoar os seus irmãos. ヨセフは祝福することによって、特に自分の敵を祝福することによって、彼自身がもっと祝福さ E れる。 José teve toda a autoridade que ele precisava, não só para abençoar sua família, mas abençoar todos os povos da região naquela época. 彼はもうとにかくもう祝福されて、彼だけじゃなくて、そのイスラエルのその民族というものが彼のゆえにかなり祝福されたんですね。 Queridos, não fale mal de ninguém, porque Deus quer usar a sua vida para 皆 ajudar さん、 muitas 誰の pessoas. 悪口も言ってはいけません。神はあなたを通して、またあなたの口を通して、他の人たちを祝福したいんです。 Ao contrário, você ore, você abençoe os seus inimigos. あなたは自分の敵のために祈るんです。 Deus está こ dizendo, れだと神は言われる。 queridos, se eu e você no coração tivermos o desejo de se vingar, Deus deixa de ser o nosso advogado. 自分で復讐しようとしたら、あなたを弁護する神様はあなたから遠く離れてしまうんです。 Quando nós damos lugar à vingança na nossa vida, nós perdemos a oportunidade de Deus estar ao nosso lado. しかし私たちが許すと決意するならば、神に対して自分の扉を、家の扉を開いて、どうぞ一緒にどうぞ来てくださいと言ってることなんです。 Sabe, José, quando encontra os irmãos ficaram atemorosos, falando assim, agora, como ele é governador, nós estamos ferrados. でそして、ヨセフを売り飛ばしたお兄さんたちはもちろん思ったでしょう。ああ、もう私たちはこのイスラエルは何も食べ物がない、エジプトに行かなきゃいけない。でもエジプトでは彼がなんか宰相をやっている。ああ、もう私たちは終わっていると。 Mas José, ele diz a coisa mais linda que eu vejo aqui, ele fala assim, olha, não tenham medo, eu decidi fazer o bem e não desistir, e Deus está comigo, ele transformou o mal em bem. ヨセフの言葉は、神は悪を持って私たちにそれを良いこととしてくださったと、ヨセフはそのように言ったんですね。 Querido, olha para o seu irmão e fala assim, ó, Deus vai transformar o seu mal em bem. Diga para ele. 皆さん、隣の人に向かって言ってください。神は悪を善に変えてくださる方です。 Fala para ele assim, confie em Deus, confie na sua palavra, tenha 神 fé e を信じ、 confiança 神 nele. の言葉を信じてください。 Não se vingue, diga para ele, não se 自分 vingue. で復讐しないでください。 Fala de maneira nenhuma se vingue, porque Deus está com você. 神はあなたと一緒におられるんですよ。復讐しないでください。 Amém? アーメンですか。 Deveria ouvir um amém muito mais forte, もっと amém? 強いアーメンじゃないですか。アーメンですね。 Quando você diz amém, você está dizendo, eu concordo, アーメン eu って言う時 creio. そうですと言ってるんですよ。そう思います。そう、確かにそうですと言ってる。それがアーメンなんです。 Amém, querido, Deus está com você. アーメン。神様はあなたと一緒におられるんです。ですよ。 Sabe, e eles ficam falando assim, vai lá, termina そ logo の com 悪 isso. の方がですね、やっちまえってやれと言うんです。 Desiste da sua vida, でももう諦めろと。 desiste do seu casamento. 結婚生活なんか諦めちまえ。夫婦生活諦めろと。 Sabe, essa vida não é para você, acaba com tudo. いや、そんな人生お前にふさわしくないぞってね。 Vai lá e やめちまえと。 faz essa pessoa entender quem você é. で、もう見せてやれって。お前が誰であるか見せてやれ。 Coloca ela no lugar dela, né? Humilha そ ela. う。もう恥ずかしめてやれ。
癒しめてやれ、見せて、目に物を見せてやれ。 Mas do outro lado você vai ouvir o mesmo Espírito que falou com José, dizendo assim, olha, promova o bem. でもそれでヨセフに語ったようなその霊が、同じ霊がですね、あなたの反対側にいて、 Sabe, ore. いや良いことを今もう、いや良いことをやるんだよ、 Ore pelos seus inimigos. ね、自分の敵を見てみなさい。 Porque você pertence a mim e eu estou conectado em você. あなたは今私のものでしょ、私につながっているんでしょ。 Queridos, você quer ter sua oração respondida? 皆さん祈りが答えられたいと思いませんか。 Sabe, não fale mal de ninguém. だったら誰の悪口も言ってはいけない。 Não queira fazer juízo, não seja juiz. で、裁いてはいけない。 Não se vingue, para. そして復讐をしてはいけない。 Deus está dizendo, e você está ouvindo muito bem hoje, a vingança é minha. で、神ははっきり言われてるんですよ。復讐は私がするから。 Você não se sente seguro nisso? Pare, promova o bem, faça o bem, porque a vingança é minha. で、復讐は私のものだと神は言われてるの分かりますか。 Sabe, e você deve lembrar que eu amo a quem te ofendeu também. で、神は言われるんですよ。あなたに対して悪を図ったその人、私はその彼らのことも愛している。 Aí você ouve isso, você pode dizer assim, pastor, jamais eu não aceito isso, essa pessoa é muito ruim. いや先生、そんなこと言っても彼は本当にひどい奴らなんですよ。 Deus não tem como amar essa pessoa. どうやって神が彼らを愛していると O 言えるん seu でしょう。 coração é amargo. で、すごくそこで苦々しい思いになる。 Você não faz ideia do que ela é capaz de fazer. で、とってもそんな神様が愛しているこの人たちを愛しているなんて思えないというんです。 Sabe, mas eu quero imaginar, você também não é perfeito. でもね、あなただって完璧な人じゃないですよね。 Nós não somos perfeitos e Deus decidiu amar eu e você 完璧じゃ incondicionalmente. ない。もう間違いをどっちかというと間違いを犯してばっかの私たちのことを神様は愛しておられる。 Queridos, eu peco vendo, eu peco ouvindo muitas 私 vezes. たちは目で罪を犯し、耳で罪を犯します。 Eu peco pensando e sentindo certas coisas que 要するに não faz 私たち sentido. は私たちのいろんな情報を取り入れて、そこで私たちはそれを悪に変えてしまうという力を持 Por ってい isso る que eu olho para Deus e entendo e digo, Senhor, obrigado, obrigado, porque tua graça está sobre mim. Eu recebo o que eu não mereço do 今ね Senhor. 正しい態度というのは、私がいろんなことを目で見たり、耳で聞いたりするときに感謝すること。ああ、感謝します。あなたの恵みが本当に素晴らしいですと感謝する Sabe, こと。 se você tiver esse pensamento, você vai entender a palavra que garante que nós deveríamos viver punidos, nós deveríamos viver o juízo, mas Deus decidiu estender graça sobre mim e você. で、私たちはそのような裁判官になってしまうことが結構あるんですね。人々を裁くというものを、善悪を見るということを、そのようなことをしてしまうんですけど、しかしあなたは神の恵みによって許された存在であるということを決して忘れてはいけない。 Então, quando eu ouço a voz de Deus, permaneço conectado com Ele, eu vou fazer o bem, eu vou orar pelo outro e eu vou esperar que Deus, Ele cuide de toda a situação. だから神の声を自分で聞いたと思うならば、今自分の人生に気をつけましょう。そして神から離れない、神の恵みから落ちることがないように気をつけなければいけない。 Amém, queridos? Deus é com você, você é a maioria. 皆さん、あなたは神に愛されている。あなたは大群衆。あなたは大勢なんですよ。 Deus está conosco e você não está sozinho. Você あ tem な que たは lembrar 一人じ disso ゃ todos ないん os です dias. よ。あなたは神の側にいる人間なんです。 Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês terão? Que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. 自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのはあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。酒税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。違法人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。 Sabe, eu quero que você entenda, você não é mais duro do que esse povo a quem Jesus estava falando. Você não é. これイエスが言ってるこのね、悪者のように出てくる、罪人に出てくる人たちよりもあなたはいい人じゃないかと。 Essas pessoas se achavam melhores que todo mundo. つまりこの人たちは自分たちが上だと思っている人たち。 Mas Jesus estava dizendo assim, olha, se há uma maneira de você viver como filhos de Deus, pertencendo à família de Deus, o reino de Deus, é você orar por aqueles que realmente te fazem mal. しかしあなたが本当に神の家族の一員、あるいは神に属する人間であるならば、自分の敵のために祈るということをする必要があるんです。 E uma coisa extraordinária que ele fala assim, ame os seus inimigos, porque se você amar quem é seu amigo, recompensa nenhuma você vai ter. 自分を愛してくれる人を愛したからってそこには報いが全くないんですよ。 Entende? わかりますよね、それ。 Deus ele está colocando um desafio no nosso coração, porque é muito fácil você amar alguém que te ama. ね、
あなたによくする人を、ね、愛するってそれ普通なんですよ。 Na realidade, isso não vai fazer diferença nenhuma no mundo, そ você れ amar は quem te 全く ama. 世の中との違いを引き起こしていません。 Você retribuir só o bem que te fazem, isso não vai fazer diferença nenhuma no mundo. 自分によくしている人には良いことをする善を持って報いる。それは当たり前のことなんで E não vai ter recompensa, preste atenção. す。わかります。そこに報いはゼロなんですよ。 Não tem benefícios, Jesus está 何 dizendo もいい isso. ことはないんですよ。 Agora o benefício está em amar o seu inimigo しかし自分の敵を愛するならば、 e fazer o bem para aqueles que te ofendem. あなたのことを悪く言う人、自分の敵に対して良いことを計画するならば、 Se você fizer isso, você terá recompensa eterna. そこには永遠の報いがある、報酬があるということなんです。 Amém, queridos? アーメンです。 Você crê nessa palavra? 信じますか？ Você crê naquilo que Deus está dizendo nessa 神が言わ manhã? れていることを受け入れますか？ Deus está dizendo só uma maneira de você ser visto como filho meu. Quando você ama e perdoa e ora e não se 神の vinga. 子供として神に認められるのは、もちろんイエスの血であるイエスを信じることなんですけど、でも神の子にふさわしい人というのは自分の敵を愛し祝福する人なんです。 Toda pessoa que perdoa e que ama os seus inimigos é visto como filhos do Pai Celestial, Jesus 許 termina す人 dizendo. はイエスが言われたんですけど、自分の敵を愛し許す人は天の父の子供になれると言っ E て aí いる。 nós vamos ver Deus entrando na situação e Ele colocando a gente diante de situações sobrenaturais que a gente nunca imaginou ter. それがもう超自然的なその不思議な生き方をする人の特徴なんです。 A nossa oração é respondida quando nós fazemos isso. Nós vivemos a prosperidade do Senhor em todas as áreas quando nós vivemos debaixo de obediência a Deus. 私たちが神に服従して神を信じて神に従順に生きるのであれば、その言葉に従順に生きるならば、私たちはものすごく大きな神の恵みの中を生きることになる。 Efésios capítulo 5, versículo 1. エペソ人への手紙の5章の一節です。 Versículo muito pequeno, Efésios capítulo 5, 本 versículo 当に 1. 短い御言葉ですね。エペソの5章の一節です Esse よ。 homem perseguiu os cristãos, ele mataram e arrastaram os cristãos, muitos cristãos, mulheres e homens e crianças para dentro de prisões. で、これを書いた人というのは本当に、悪者だったんですよ。もうクリスチャンをもう引きずりさせて牢獄して処刑されたりさせたりした人なんです。 Mas esse homem que foi perseguidor, De os seus Ragugai- irmãos, ele se converteu. 迫害者だったんですけど、イエスに会ってこの人は改心したんですね。 E ele diz algo muito importante, ele diz assim, Efésios capítulo 1, 先生、その人がその人自身がエペソ人への手紙の5章一節。 portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。 Amém? Olha para o seu irmão assim, seja imitador de Deus, o seu pai. 隣の人に向かって言ってください。神に習うものになりましょう。 Queridos, fale com mais firmeza, porque o Espírito Santo está dizendo isso a 聖 você 霊が nessa そのように言 manhã. われてるんです。 Seja imitador de 神に Deus. 習うものとなって Seja く imitador だ de さい Deus porque você pertence à família celestial. 神に習うものとなるんだったら、あなたは神の家族、天の神の家族の一員なんですよ。 Amém? Fazendo isso, suas orações serão respondidas se você estará Não, sempre não. conectado com Deus. あなたは神とつながったものとなり、あなたの祈りは神に聞かれるということ Nós です。 nunca vamos viver longe de Deus se estivermos orando, abençoando, não se vingando e principalmente sendo imitador de Deus. 皆さん、復讐を自分ですることなく、愛する敵のために祝福して祈る、そして何よりも神に習うものとなるのであるならば、あなたは天の神の家族の一員なんです。 Amém, queridos? Se você crê e concorda com essa palavra, diga amém. 皆さん、そのことを認めるならば、アーメンと言いましょ Amém. Queridos, Deus está com você e Ele está aqui nessa manhã. う。でも神は今朝、ここにいらっしゃいますよ。 Ele está dizendo, olha, decida caminhar por onde eu realmente tracei propósito para a sua vida. Ser bênção e abençoar onde あ você なた for. が生まれた目的、あなたが信じている目的というものを忘れないでくださいと神は言われる。 Sabe, só existe uma razão para Deus abençoar José como abençoou e prosperou a sua vida, porque ele de fato tinha o coração conectado a Deus. ヨセフは本当に神とつながって、心で神とつながっていたんです。ですから祝福されたんで Ele す。 tinha fé e confiança que Deus ia reverter.